Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, olha aí, como prometido, entre um vídeo e outro aí eu vou fazendo aí, apresentando para vocês aqui o nosso sítio. Mostrar para vocês aqui. Mandei fazer arar aqui a terra para fazer aqui a... Meus irmãos, aqui eu tenho 5 hectares, bastante grande, viu? E plantei aqui milho, feijão, macaxeira. Olha a macaxeira! Aí o feijão ligeiro, ó. Não tá nem com 5 dias, o feijão já tá brotando, ó. O milho também ali, ó. O milho também. Bonito. Mas vamos falar de maçonaria, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui virar o vídeo aqui. Virar a câmera. Consegui? Deixa eu ver. Acho que não. Não consigo não. Tô botando foto aqui. No meu celular não vira não. Depois que... Vamos lá. Vocês vão ficar aí mesmo olhando para a natureza. Olhando ali para aquela linda lagoa que eu tenho aqui no fundo do meu sítio. Meus irmãos, eu saí de vários grupos maçônicos de estudos, né, que eu fazia parte. E a minha saída, muitos irmãos vieram no meu PV me perguntar por que eu tinha saído, se eu tinha desanimado, né, de combater a tirania das instituições autocráticas e etc. Que eu deixei lá um manifesto antes de sair dizendo que era de certa forma, uma luta sem fim, né? Uma luta a qual a gente só estava tendo cansaço, né? E indiretamente perdendo pessoas e etc. Fica um tanto difícil de eu falar para vocês, porque é algo que eu precisaria assim de uma palestra para falar sobre isso. Eu precisaria de muito tempo para falar sobre isso, porque não foi uma coisa de momento. Não foi uma coisa de momento. Foi algo que eu tenho vivenciado, eu tenho observado. As instituições maçônicas, ela tem uma ferramenta, meus irmãos, ela tem uma ferramenta muito poderosa, que eu cheguei à conclusão que é quase impossível, eu não vou dizer impossível, nós derrotarmos, nós vencermos, mas eu diria quase impossível nós vencermos. Porque essa ferramenta das instituições, o que ela tem é o que o homem mais valoriza, é o que o homem mais deseja, é o que o homem mais quer, é que é da natureza humana, é algo que está inerente no ser humano e que dificilmente ele consegue transpor, ele consegue vencer, que é o seu desejo do ter, a sua vaidade pelo poder, a sua vaidade pelo bem-estar social, de convivência, os glamour, né? Os glamour do que consiste a exaltação das ações que o indivíduo faça. Essas ferramentas que a instituição maçônica tem, ela é difícil de combater. Ela é difícil de combater. As instituições maçônicas, ela trata isso
Ela trata isso como se fosse uma religião, meus irmãos. E isso separa as pessoas. Isso tem feito com que eu tenha me decepcionado com várias pessoas do meu ciclo íntimo de amizade. Me veio aqui a memória agora, até peço venha, porque eu vou ter que tocar nesse nome, quando eu conheci, né, quando eu me encontrei com o meu querido e amado irmão Jarbinha. Se ele for sincero, se ele olhar para dentro de si, se ele olhar para a sua historicidade no passado, antes de me conhecer, e se ele olhar no espelho, se ele pedir a opinião daquela pessoa mais íntima que está ali com ele, que é a sua esposa, ele vai admitir o que eu vou falar, o que houve com o Jarbinha, não só com o Jarbinha, mas com outras pessoas, que essas pessoas que estão ouvindo esse meu vídeo hoje, estão ouvindo meu áudio, estão vendo meu vídeo, vão também se interrogar e vão, pô, tudo que o Jair está falando aconteceu comigo. E está acontecendo, eu estou me permitindo ser deixado envolver por isso que ele está falando, que a instituição maçônica está me fazendo. Eu conheci o Jarbinha numa iniciação, que eu fui na iniciação dele, de 10 irmãos. 10 irmãos. Era notório, era visível, ele vai concordar comigo, porque não tem como discordar. Eu não conhecia dessa existência ainda, mas a minha alma foi compatível com a dele, porque eu percebi que dentre aqueles 10 ali, que ali estava, ele era a alma mais simples, em todos os sentidos. A alma mais simples. A alma mais simples. Tanto financeiramente, como intelectualmente. Existia ali, no Jarbinha, essa fraqueza, essa fragilidade. Ele sabe disso, que é verdade que eu estou falando. Porém, eu disse para mim mesmo vou cuidar desse rapaz. Vou cuidar desse rapaz. O universo foi conspirando. Jarbinha foi cometido por uma doença imune que o deixou meio frágil corporalmente, perdeu algumas mobilidades no seu corpo, e isso tornou o Jarbinha um pouco, digamos assim, né, a parte motora dele, etc, etc. E aí foi o momento que eu achei necessário aparecer na vida do Jarbinha. Eu ia engrandecer, já que o seu corpo estava fragilizado, eu ia engrandecer a sua alma, o seu espírito. Eu ia lhe dar conhecimento. Eu ia fazer com que ele se tornasse uma pessoa forte no espírito. E assim foi feito. Jarbinha não tinha oratória, Jarbinha não sabia se comunicar como se comunica hoje. Aqui mesmo nesse sítio, ele vai concordar comigo, passei ensinamentos para o Jarbinha que ele poderia levar toda essa existência e ele não ia ter. Criei. Hoje a falta de mobilidade do Jarbinha se perde no nível de intelectualidade, de conhecimento que o mesmo tem. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Nós criamos um projeto de uma maçonaria voltada para uma vivência orgânica, fora de todos os princípios institucionais, combatendo a vaidade, combatendo as vendas de sonhos, combatendo tudo que as instituições apresentam para os maçons e apresentam para o mundo. Mas a escolha pelo fato do conhecimento
o levou a ser agora um consciente no meio dos inconscientes, mas se permitindo ser envolvido pela vaidade maçônica. Aquele indivíduo, aquela criança imatura, hoje ocupa o cargo de grande secretário de ritualística e assuntos, né, em relação aos rituais do Grande Oriente Ceará. Olha só, aquele simples obreiro, aonde o mestre maçom mandou ele pegar um parafuso que estava solto na cabeça dele, enfiar naquele lugar. Hoje o Jarbinha é considerado uma pessoa dentro do sistema maçônico. Ou seja, recebendo os louros, recebendo os louvores, recebendo os agradecimentos, recebendo tudo aquilo que satisfaz a vaidade dos homens. Isso, de certa forma, meus irmãos, não vou aqui ignorar a minha parte telúrica, a minha parte humana. Isso me sangra. Me sangra porque essa experiência está sendo propagada para outros irmãos. Irmãos humildes. Irmãos que também não tinha tudo, ou seja, não tinha essas ambições pela busca do ter, pela busca da vaidade, pela busca da convivência em relação ao que consiste as instituições maçônicas. Então eu tenho criado, em vez de eu estar criando pessoas cristificadas, pessoas que de fato possam fazer o bem para a humanidade, eu tenho me culpado. Esses dias eu tenho me culpado, eu tenho criado monstros. Todos aqueles que têm passado perto de mim, a maçonaria institucional tem me afastado dessas pessoas. Pessoas que a gente convivia harmonicamente, comia no mesmo prato. Veja bem, você sabe do que eu estou falando, vocês que passaram por mim, sabe do que eu estou falando. A gente comia no mesmo prato, a gente bebia no mesmo copo, a gente dava as mesmas gargalhadas. Mas a instituição maçônica tem nos separado, tem nos distanciado. Se eu for citar nomes aqui, gente, é uma lista de pessoas que passaram por mim e a instituição tem tragado essas pessoas e tem distanciado essas pessoas dessa nossa convivência. Eu, como ser humano, como pessoa telúrica, me entristece. Não vou dizer que me alegra. Porque hoje, com 53 anos de idade, eu me conheço tanto, eu tenho uma vida altamente voltada para essa cristicidade, de uma vivência voltada para dentro de si, que infelizmente, essas pessoas que se distanciam, convidada e ambicionada por essas vaidades maçônicas, que vão viver essa ilusão e que mais tarde vão querer voltar para o refúgio, não encontrarão o Jair. Não mais encontrarão o Jair. Infelizmente, não mais encontrarão o Jair. Estão perdendo a oportunidade de viver, de fato, uma vivência voltada para dentro de si. Não uma vivência voltada para a forma externa. Então, eu decidi sair de todos os grupos, porque
A minha ferramenta que eu tenho é a verdade. E a verdade, ela não agrada, ela não agrega, a verdade separa. A verdade, ela separa as pessoas, a verdade, ela não consegue viver com a vaidade, ela não consegue viver com a soberba, ela não consegue conviver ao meio à falsidade. Então a minha ferramenta, mediante a ferramenta das instituições maçônicas, ela é fraca, ela é muito fraca. E quanto mais eu luto, é como se eu estivesse nadando contra a maré. É contra a maré, eu estou nadando contra a maré. Quando eu vejo, eu preparo aqui o indivíduo, quando eu vejo que o indivíduo está com a consciência plena, digamos assim, no caminho certo, o indivíduo vem e se deixa envolver pelas vaidades da maçonaria institucional. Então é uma corrida que eu chegarei em último lugar. Mas, respondendo aos meus irmãos, eu não vou deixar de viver maçonaria não, meus irmãos. Como eu já falei para vocês, o meu braço não pode dizer para o meu corpo que a ele não pertence. O meu braço pertence ao meu corpo. O peixe não pode dizer que não pertence ao mar. Eu sou como um coco. Um coco. Se você imaginar aí um coco na sua mão, eu sou o coqueiro. Eu sou o coqueiro que está potencialmente dentro do coco. Então toda semente que você vê florescer, você vai me ver. Porque eu sou essa potencialidade. Eu estou em tudo. Eu estou no teu sorriso, eu estou nas tuas alegrias, eu estou nas tuas tristezas, eu faço parte de você. Eu sou a maçonaria. Te amo sem te conhecer.